Já se perguntou por que Jesus, o Messias, escolheu descender da tribo de Judá e não de outro filho de Jacó? Por que será que essa tribo específica foi escolhida para ser o veículo da promessa messiânica? Quando estudamos as genealogias sagradas nas páginas da Bíblia, percebemos que a trajetória de Jesus é traçada desde Abraão até Davi, com Judá desempenhando um papel fundamental nessa linhagem. Hoje, compartilharei como essa escolha não é apenas uma questão de linhagem, mas um detalhe importante do plano divino. A genealogia de Jesus, traçada desde Abraão até Davi, desempenha um papel importantíssimo na compreensão de sua descendência pela tribo de Judá. Abraão, considerado o pai da fé, foi abençoado por Deus com a promessa de ser o patriarca de uma grande nação. Abraão teve 2 filhos notáveis, Ismael, filho de Agar, e Isaque, filho de Sara. A promessa divina foi especificamente direcionada à descendência de Isaque. Isaque, por sua vez, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. A bênção da primogenitura, que normalmente garantiria uma posição privilegiada, foi passada de Esaú para Jacó em um episódio conhecido como a venda da primogenitura. Jacó, mais tarde chamado Israel, tornou-se o ancestral das 12 tribos de Israel. Dentre os filhos de Jacó, Judá ocupa um papel central na genealogia de Jesus. A profecia messiânica registrada nas páginas do Antigo Testamento detalha a trajetória profética começando a se desdobrar com o patriarca Jacó, quando ele abençoa seus filhos antes de sua morte. Era de se esperar que dentre os filhos de Jacó, Rúben, Simeão ou Levi, assumissem a liderança da tribo e carregassem a linhagem messiânica. No entanto, falhas morais significativas desqualificaram cada um como primogênito. Embora Rúben tivesse o direito de primogenitura e, por naturalidade, liderasse, o livro de Gênesis revela que, enquanto Jacó residia naquela terra, Rúben foi e deitou-se com Bila, a concubina de seu pai, profanando assim a cama de seu pai com imoralidade sexual. Gênesis capítulo 35, versículo 22. Esse ato provavelmente desqualificou Rúben da liderança, apesar de sua posição como primogênito. Da mesma forma, quando Diná, irmã dos 3, foi violentada sexualmente, Simeão e Levi reagiram com ira, enganando todos os homens da cidade e matando-os como vingança pela violação de sua irmã. Essa resposta violenta provocou uma repreensão severa de Jacó. A fúria desmedida e o ato de vingança mortal certamente tornaram-no inadequados para a linhagem messiânica. Essas desqualificações dos 3 irmãos mais velhos destacam-se, marcando um contraste significativo em relação à expectativa inicial de liderança e continuidade da linhagem messiânica por meio deles. Nesse cenário, dentre os filhos de Jacó, Judá, apesar de também ter cometido vários erros, foi o escolhido para ocupar um papel central na genealogia de Jesus. A profecia messiânica registrada nas páginas do Antigo Testamento detalha a trajetória profética começando a se desdobrar com o patriarca Jacó, quando ele abençoa seus filhos antes de sua morte. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, Jacó profetiza sobre Judá, declarando que o cetro não se apartaria de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que viesse Siló, e a ele será a obediência dos povos. Essa profecia específica destaca a linhagem real e governante que emergiria da tribo de Judá. O termo Siló é frequentemente interpretado como uma referência ao Messias, indicando um líder e governante vindouro. A conexão entre a profecia e a escolha de Judá, como a linhagem de onde viria Jesus, é evidente na ascendência do próprio Cristo. Durante a bênção de Jacó ao seu filho Judá, uma passagem registrada em Gênesis, capítulo 49, versículo 9, merece destaque. Jacó diz: Judá é um leão novo. Você volta da presa, filho meu. Ele se abaixa e se deita como um leão, como uma leoa. Quem o fará levantar?
O simbolismo do leão associado à tribo de Judá é uma metáfora rica e significativa que permeia as Escrituras, destacando tanto a força quanto a realeza. A figura do leão representa poder, coragem e liderança. Judá, como uma tribo, era destinada a ser um líder entre as tribos de Israel. Essa metáfora se torna ainda mais marcante quando consideramos a aplicação posterior do título Leão da Tribo de Judá a Jesus Cristo no contexto messiânico. Nos evangelhos, Jesus é referido como o leão da tribo de Judá, indicando sua autoridade real e seu papel como o Messias prometido. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, descreve uma visão na qual João vê um leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, vencer, uma referência clara a Jesus. Essa representação simbólica demonstra a realeza de Cristo e sua capacidade de triunfar sobre todos os desafios. O leão, ao longo da história bíblica, é associado não apenas à força física, mas também à capacidade de governar com justiça e sabedoria. A escolha específica de Judá como trampolim para o advento do Messias ressalta a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de redenção por meio da linhagem real estabelecida nessa tribo. Ao analisarmos essa escolha à luz da teologia, podemos encontrar uma convergência de características e propósitos divinos que se entrelaçam de maneira única. Em Gênesis, quando Jacó profetiza sobre Judá, ele destaca não apenas a liderança e o cetro que permaneceriam em sua linhagem, mas também menciona que a obediência dos povos estaria voltada para ele. Isso sugere uma autoridade e um papel messiânico distintos atribuídos à tribo de Judá. A teologia por trás dessa escolha pode ser compreendida considerando a lealdade de Judá e sua importância no cumprimento das promessas divinas. Davi, um descendente notável de Judá, foi um rei reverenciado, e Deus fez uma aliança eterna com ele, prometendo que seu trono seria estabelecido para sempre. Essa aliança aponta para um rei messiânico que viria da linhagem de Davi. Além disso, o próprio nome Judá significa louvor ou louvor a Deus, sugerindo uma relação especial com a adoração e o reconhecimento da soberania divina. A tribo de Judá, ao longo de sua história, demonstrou fidelidade e compromisso com Deus, tornando-se uma escolha significativa para a vinda do Messias. Ao comparar a tribo de Judá com as demais tribos de Jacó, podemos perceber uma distinção clara e um propósito específico na escolha teológica que designou Judá como a linhagem messiânica. Cada uma das 12 tribos tem suas características e contribuições únicas para a história do povo de Israel, mas a seleção de Judá para o papel messiânico revela razões teológicas profundas e significativas. Outras tribos, como Rúben, Simeão, Levi e outras, desempenharam papéis importantes em diferentes contextos. Por exemplo, Levi foi escolhida para o sacerdócio, e a tribo de José, representada por Efraim e Manassés, também recebeu bênçãos distintas. Cada tribo contribuiu de maneira especial para a formação e identidade do povo de Israel. Entretanto, as razões teológicas que levaram à escolha de Judá vão além de suas características individuais. O patriarca Jacó, ao proferir suas últimas bênçãos a seus filhos, destacou aspectos específicos de Judá que o tornariam adequado para um papel único na história da redenção. Em Gênesis 49, Jacó profetiza sobre Judá, descrevendo-o como um leão, indicando força, liderança e realeza. Essas características foram essenciais para a missão messiânica que se desdobraria através de sua linhagem. Ao analisarmos a fundo as histórias bíblicas, percebemos pequenos detalhes, pequenas decisões que mostram como tudo já estava devidamente traçado dentro dos planos divinos na preparação para a linhagem que chegaria a Jesus. A história de José é uma narrativa rica que ilustra vividamente a providência divina na escolha da tribo de Judá para desempenhar um papel fundamental na linhagem messiânica.
A saga de José começa com a preferência de seu pai, Jacó, por ele, manifestada pelo presente de uma túnica colorida. Esse gesto gera ciúmes entre os irmãos de José, levando-os a conspirar contra ele e até mesmo assassiná-lo. No entanto, a escolha de Judá de propor a venda de José, em vez de matá-lo, marca um ponto de virada crucial na narrativa bíblica, com implicações profundas para a posteridade de Judá e a realização do plano divino. Em Gênesis 37, versículos 26 a 27, lemos: Então Judá disse aos seus irmãos: O que ganharemos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas e não lhe façamos nenhum mal. Afinal, ele é nosso irmão, da nossa própria carne e do nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Essa decisão não apenas preserva a vida de José imediatamente, mas tem ramificações mais amplas e inesperadas. Ao ser vendido como escravo, José é levado ao Egito, onde, por meio da providência divina, ele ascende a uma posição influente e desempenha um papel fundamental na preservação da vida durante a fome iminente. Essa reviravolta na história não apenas salva José, mas também estabelece as condições para o encontro futuro com seus irmãos. Além disso, a decisão de Judá de não matar José tem implicações teológicas significativas. Ao escolher a venda sobre o assassinato, Deus usou esse acontecimento para moldar o curso da história. Judá, sem saber, torna-se parte integrante do plano divino ao preservar a linhagem de Jacó. O eventual reencontro de José e seus irmãos não apenas simboliza reconciliação e perdão, mas também solidifica o papel essencial de Judá na linhagem messiânica. A descendência de Judá torna-se uma peça central na revelação do Messias. Profeticamente, a escolha de Judá é crucial para cumprir as palavras de Jacó sobre o cetro que não se apartaria de Judá até que viesse Siló. Outra providência divina que merece destaque é a história de Tamar, registrada em Gênesis 38. Antes de continuarmos, como de costume, eu peço o seu like e inscrição no canal para nos ajudar a continuarmos com esse trabalho e fazer com que o YouTube te recomende mais vídeos como este. E voltamos para o vídeo. Tamar era a nora de Judá, tendo se casado com 2 de seus filhos, e Onã, ambos falecidos prematuramente. De acordo com a tradição levirato, que exigia que um irmão casasse com a viúva do irmão falecido para garantir descendência, Tamar deveria se casar com o 3º filho de Judá, chamado Selá, quando ele atingisse a idade apropriada. No entanto, Judá hesitou em cumprir essa tradição, provavelmente temendo pela vida de Selá, considerando as circunstâncias das mortes de seus outros filhos. Tamar, ciente de que seu futuro estava em jogo, tomou uma atitude astuta. Ao perceber que Judá não cumpriria a promessa de lhe dar Selá como marido, ela disfarçou-se como uma prostituta e se apresentou a Judá. Judá, sem reconhecê-la, aproximou-se dela e teve relações. Como Judá estava sem moedas no momento, Tamar pediu algo como garantia até que o pagamento fosse feito. Ele deu a ela seus selos, cordão e cajado. Mais tarde, quando ficou evidente que Tamar estava grávida, ela procurou Judá e deu a notícia. Inicialmente, Judá ficou furioso. Ele não estava ciente de que Tamar havia disfarçado sua identidade e acreditava que ela tinha se envolvido em relações ilícitas. Acusando-a de mentirosa, Judá exigiu uma explicação. Foi aí que Tamar revelou sua estratégia e apresentou os objetos que ele havia dado como garantia. Reconhecendo sua falha, Judá reconheceu a justiça nas ações de Tamar e afirmou que ela era mais justa do que ele. Tamar deu à luz gêmeos, Perez e Zerá. E Perez se tornou um ancestral significativo na linhagem que levaria à descendência messiânica. Essa história, marcada pela astúcia de Tamar e pela intervenção divina na preservação da linhagem de Judá, ilustra como Deus usa
até mesmo situações complexas e escolhas humanas duvidosas para cumprir seus propósitos. A providência divina se manifestou para garantir que a linhagem messiânica continuasse por meio de Judá, mesmo contra sua vontade, preparando o caminho para a vinda do Salvador. Não podemos esquecer também a história de Ruth, uma narrativa comovente que se desenrola no contexto de Betelém durante um período de fome em Israel. Ruth, uma moabita, e sua sogra Noemi retornam a Betelém após a morte dos maridos. Ruth, expressando um compromisso extraordinário, decide permanecer com Noemi e adotar sua fé. Ruth escolhe trabalhar nos campos durante a colheita, e é aí que ela chama a atenção de Boaz, um parente próximo de Noemi e, crucialmente, da linhagem de Judá. Boaz, um homem justo e generoso, mostra compaixão por Ruth e instrui seus servos a tratarem-na bem, permitindo-lhe colher grãos de maneira mais abundante. O ponto de virada ocorre quando Noemi aconselha Ruth a agir de acordo com as leis de resgate e redenção do Antigo Testamento, que permitiam a um parente próximo resgatar a propriedade e casar-se com a viúva de um parente falecido para preservar a herança. Sendo assim, Boaz, seguindo as leis estabelecidas, assume o papel de redentor. A união subsequente de Boaz e Ruth reflete a providência divina. Essa escolha específica na linhagem de Judá se revela significativa à luz das profecias messiânicas e da importância teológica dessa tribo. Após a morte dos maridos, Ruth poderia muito bem seguir seu próprio caminho e não acompanhar sua sogra Noemi. No entanto, os planos de Deus já estavam traçados. A história de Ruth é uma demonstração vívida de como Deus orientou eventos aparentemente cotidianos para cumprir seus propósitos maiores, preparando o caminho para a vinda do Messias. O relacionamento de Boaz e Ruth não apenas abençoou suas vidas, mas também contribuiu para o plano divino de redenção e reconciliação. Além dessas histórias, vale lembrar da promessa messiânica dada a Davi, que também destaca a importância da tribo de Judá. Quando olhamos para os registros genealógicos nos evangelhos, Mateus e Lucas destacam a descendência de Jesus, traçando-a até Davi e, subsequentemente, até Judá. O cumprimento da profecia messiânica em Jesus como descendente da tribo de Judá fortalece a compreensão da promessa divina ao longo da história do povo de Israel. Davi, escolhido por Deus como rei, teve um impacto duradouro na história de Israel. Seu reinado é marcado por vitórias militares, desenvolvimento da nação e a conquista de Jerusalém como a capital. A promessa dada a Davi, registrada no segundo livro de Samuel, capítulo 7, é um momento crucial na história de Israel. Deus promete a Davi que estabelecerá seu descendente como rei, e esse reinado será eterno. A passagem afirma: estabelecerei um lugar para o meu povo Israel e o plantarei, para que tenha o seu próprio lugar e não seja mais perturbado. Os perversos não mais o oprimirão, como fizeram desde o princípio. Essa promessa é repleta de significado messiânico, apontando para um rei vindouro que traria estabilidade, justiça e um reino eterno. A conexão com Judá torna-se evidente quando observamos as profecias posteriores, que especificam que esse descendente prometido viria da linhagem de Davi, que por sua vez pertencia à tribo de Judá e chegaria a Jesus Cristo. No entanto, é importante lembrarmos da aliança incondicional que Deus fez com Davi. Quando teus dias forem cumpridos e te deitares com teus pais, eu farei surgir depois de ti um descendente teu, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Nesse cenário, após a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o trono de Israel. Sob o reinado de Salomão, Israel experimentou um período de grande prosperidade e desenvolvimento.
Salomão ficou conhecido por sua sabedoria, governando com justiça e alcançando destaque internacional. No entanto, à medida que Salomão envelhecia, seu reinado começou a enfrentar desafios. Após o falecimento do rei Salomão, ocorreu uma divisão em Israel, formando dois reinos rivais: o Reino do Norte, representado por Israel, e o Reino do Sul, representado por Judá. Ao longo das gerações, os maus reis conduziram Israel à idolatria e desobediência. Apesar de haver uma mistura de reis tanto bons quanto maus nos dois reinos, Judá conseguiu manter a linha dinástica, culminando na linhagem que conduziria a Cristo. Durante a invasão e exílio dos assírios, o norte apóstata de Israel foi aniquilado, apagando assim 10 tribos da história. No entanto, a linhagem de Judá permaneceu resiliente. Dos 12 filhos de Jacó, Judá emergiu como um remanescente, uma pequena chama que manteve viva a centelha da liderança divina. Esse cenário, conforme previsto nas profecias, confirmou que o cetro de liderança repousava de fato na tribo de Judá. Ao escolher Judá, Deus não apenas cumpre as profecias, mas também estabelece uma fundação sólida para a missão de Jesus na terra. A linhagem de Judá simboliza a continuidade da promessa de um Redentor, e o cumprimento dessas profecias em Jesus Cristo revela a magnitude do amor e da sabedoria divinos. Ao compreendermos a escolha de Judá, somos levados a contemplar a grandiosidade do plano divino e a reconhecer a soberania de Deus na trajetória da redenção. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ficou até aqui, eu te peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e clique em um dos 2 vídeos que irá aparecer na tela para continuar nos assistindo. Obrigado e fiquem com Deus.